Olá, você, paz e bem. E aí, vamos estudar história? Hoje eu vou compartilhar com vocês um material em Canva para trabalhar um conteúdo que é, digamos, básico para a iniciação no estudo da história. Vamos fazer uma viagem pela linha do tempo da história da humanidade. Em nosso canal, já fizemos com muito sucesso uma linha do tempo da história da filosofia. Hoje faremos uma linha do tempo da história da humanidade. Que fique claro para todos aqui que isto é uma convenção feita por historiadores pós-Revolução Francesa e é uma convenção, é um modelo de se pensar a divisão da história em pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Veremos nos Canvas, mas é um modelo eurocêntrico, baseado, pensado por europeus e também vai ter lá os seus problemas, porque ele vai, de certo modo, desconsiderar ou considerar em segundo grau aquilo que não está centrado, sobretudo, na história pensada pelos europeus. Mas, de qualquer maneira, é uma referência que nós podemos usar para estudar história e que vai ter, sim, a sua utilidade. Então, vamos à nossa videoaula de hoje. Começamos com uma tela, um Canva, mostrando ali a linha do tempo da história da humanidade. Partindo da pré-história, que se inicia com o surgimento do homem, nós humanos, da Terra, e vai até mais ou menos 4.000 antes de Cristo, quando os sumérios inventam a escrita, onde hoje é a Mesopotâmia. A invenção da escrita encerra a pré-história e aí tem início a Idade Antiga, que vai de 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, o famoso Império Romano, né, da história antiga. Em meio a isso, a gente vai ter aqui um grande marco que vai ser um divisor de águas para a gente na história. O nascimento, né, de Cristo, Jesus Cristo, entre nós. E aí chamaremos o período anterior à sua vida entre nós de período anterior a Cristo, AC, por isso aqui, antes de Cristo, e quando a gente fala no período posterior ao nascimento de Cristo entre nós, a gente não precisa colocar nada, como está aqui, ó, 476 é depois de Cristo. Se poderia colocar aqui DC, mas é desnecessário. Não tendo nada, nós pressupomos ser depois de Cristo. Bom, a Idade Média vai do fim do Império Romano do Ocidente, como vimos, até a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, tomada pelos turcos otomanos em 1453, portanto, no século XV depois de Cristo. Aí teremos o que chamamos de Idade ou História Moderna, que vai da queda de Constantinopla, 1453, até 1789. Depois veremos aqui, com alguns detalhes, o que chamamos de Idade Moderna. Aguarde. E, por fim, teremos, desde o início da Revolução Francesa, 1789, essa data limite, até os nossos dias, chamamos de História Contemporânea. Eu e vocês aqui somos homens da idade ou da história contemporânea. Agora vamos aprofundar um pouco o que a gente viu aqui de maneira bem mais genérica. O período que se convencionou, se acordou chamar pré-história, é um longo período do passado humano, que é anterior à invenção da escrita. As nomenclaturas já em si nos dão problemas. Por quê? Quando se diz pré-história, se pode levar a entender que o homem que viveu nesse período do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais não produziu história, o que é um erro. Claro que esse homem, sim, produziu história. Ele não produzia história escrita, porque ele antecede
a invenção da escrita. Porém, o historiador, o arqueólogo e quem quer que seja, se dedique aos estudos, pode compreender a história desse homem primitivo com outras fontes, mas não a fonte escrita. Bom, esse período da pré-história a gente pode dividir em paleolítico. Paleolítico inferior, quando o homem fazia instrumentos, né, ferramentas de pedra, mesmo de sílex, mas de maneira mais primitiva, mais inferior, chamamos até de pedra lascada. E depois do paleolítico superior, quando o homem já vai começar a construir instrumentos um pouco mais elaborados, anzóis, ferramentas de sílex, de pedra também mais polida. Então, a gente vai ter aqui um avanço da tecnologia. No período paleolítico, é importante lembrar que o homem já desenvolveu, nesse período, o domínio do fogo. E aí chegamos ao divisor de águas dentro da pré-história, que será a Revolução Neolítica, cerca de mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, o homem vai inventar a agricultura, o que melhorou bastante a qualidade de vida dos homens, a expectativa de vida e tudo que diz respeito à própria maneira de se alimentar do homem. Ele vai começar a desenvolver, inclusive, o sedentarismo, não mais nômade, como era basicamente no período paleolítico, ele agora, no neolítico, já pode se fixar no lugar. Por quê? Ele tem um domínio maior e melhor sobre a natureza, produzindo melhor o seu próprio alimento, com a revolução do Neolítico. E depois chegamos à Idade dos Metais, quando o homem do Neolítico começa a produzir materiais, ferramentas também de metais. Cobre, estanho, depois o bronze, que é uma liga metálica do cobre com o estanho, e também depois o ferro, por volta de 1500 a.C. E aí, com a invenção da escrita, chegamos ao fim do que se convencionou chamar pré-história. Chegaremos, então, à Idade Antiga, que vai da invenção da escrita, como vimos aqui, até a queda do Império Romano do Ocidente, quando o Império Romano, Roma inclusive, vai ficar na mão dos, aspas, povos bárbaros. Bárbaros porque não falavam nem grego nem latim. Esse período, que vai da invenção da escrita, mais ou menos 3.500 a.C., com os sumérios, na Mesopotâmia, até a queda do Império Romano, nós vamos chamar de Idade Antiga. E aqui a gente pode trabalhar algumas boas civilizações que eu vou trazer para vocês. O famosíssimo Antigo Egito, sobre o qual nós temos algumas boas videoaulas em nosso canal, as civilizações da Mesopotâmia, entre as quais os sumérios, que a gente falou aqui da escrita, o Império Acádio, que vai ser o herdeiro dos sumérios, o Império Babilônico, o primeiro, os amorritas, o Império Assírio, que é um povo guerreiro também da região da Mesopotâmia, e o segundo Império Babilônio, aquele de Nabucodonosor, que vai pegar o povo hebreu e levá-lo como escravo para a Babilônia. Teremos também o reino de Cush, ou Cush, no atual Sudão, ou seja, ao sul do Egito, civilizações africanas, é bom lembrar isso. Teremos no Paquistão Mohenjo-Daro e Harappa. Na China, teremos uma civilização chinesa no mundo antigo, no Vale do Rio Haung-ho, ou Rio Amarelo, o famoso Rio Amarelo, é mais fácil para a gente. Teremos a civilização cretense, ou a civilização minoica do rei Minos, na história do Minotauro, que nós também já temos em nosso canal. É uma civilização pré-grega, poderíamos dizer assim. Teremos a civilização fenícia, ali no Mar Mediterrâneo Oriental, onde é o atual Líbano. Teremos o povo hebreu, os hebreus, no Vale do Rio Jordão,
Canaã, os palestinos. Já já teremos uma videoaula discutindo os conflitos entre palestinos e judeus. Isso está prometido para vocês. E aí teremos também a atual Judéia, Estado de Israel. Teremos entre os persas, no Planalto do Irã, a civilização persa aqui que a gente pode ver entre o rio Tigre, né, e o rio Indo, já indo para a Índia. E é claro que teremos a civilização grega, a civilização romana e outros povos mais. Chegamos, então, ao que se convencionou chamar Idade Média, que não é Idade das Trevas. Veremos aqui como ela produziu também cultura. Teremos o primeiro período de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, até o século X, do ano 901 até o ano 1000, século X. Teremos ali a Alta Idade Média, é a consolidação, é a formação, é a gestação da Idade Média como nós entendemos. Aí teremos o Império Bizantino, um grande império organizado, estruturado, a expansão islâmica, teremos aí a vida de Maomé, século VI e século VII, segunda metade do século VI, primeira metade do século VII, depois de Cristo, evidentemente. Teremos o Império Carolíngio de Carlos Magno, que freia a expansão islâmica na Europa, o famoso feudalismo, quando o feudo é autossuficiente, as relações do senhor feudal, suzerania, vassalagem, aquele momento em que a moeda circula menos, é aquilo mais básico do que nos chegou como o feudalismo. E depois teremos a Baixa Idade Média, quando essa Idade Média vai vivendo a sua crise, a sua transformação, que vai culminar com a queda de Constantinopla, de acordo com essa convenção. Repito, em 1453. Aqui teremos os movimentos das cruzadas a partir do século XI, um renascimento comercial urbano, teremos aqui um desenvolvimento grande das técnicas agrícolas, arados mais aperfeiçoados, o sistema de rodízio na agricultura, melhorando a técnica e a produtividade. Teremos também a formação das primeiras monarquias nacionais. Portugal é o primeiro Estado nacional da Europa, que se forma mesmo antes do início da Idade Moderna. Crescimento populacional, o surgimento dos bancos, teremos a construção das grandes catedrais, como Notre-Dame de Paris, que tem vídeo em nosso canal, o surgimento das universidades, os grandes filósofos da escolástica, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham e outros muitos mais. A peste negra, a fome e as guerras, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, envolvendo os futuros ingleses e os franceses. Bom, e aí chegamos ao que chamamos de Idade Moderna, que vai desde a queda de Constantinopla, como nós vimos, até a Revolução Francesa. Nesse período muito rico da história, a gente vai ter o movimento renascentista do século XV, do século XVI, sendo o século XVI o alto renascimento cultural, com personagens históricos e da arte como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael Sanzio e muitos outros. Bom, teremos as grandes navegações com Cristóvão Colombo chegando à América, financiado pelos reis espanhóis Fernando de Aragão e Isabela de Castela, que vão unificar, formar o Estado Nacional Moderno da Espanha, como também acontecerá com o Estado moderno português, o francês, o inglês. O francês, o mais famoso, nós temos aqui o Rei Sol, Luís XIV, que dizia «L'état c'est moi». Ele concentrava em torno de si todos os poderes. Era um regime absolutista, regime fechado, poder centralizado. Por que não dizer, era uma forma de ditadura.
Bom, e aí vamos ter as grandes navegações com o brilhante Vasco da Gama, por que não? Chegando às Índias, com o Cabral chegando ao Brasil, etc. Bom, e aí também teremos as reformas protestantes, a primeira com Martinho Lutero, em 1517, do que viria a ser a Alemanha, também a reforma anglicana de Henrique VIII, ainda as reformas puritanas de João Calvino, e aí todo aquele desmembramento em torno do calvinismo, com o puritanismo, os huguenotes na França e na Suíça, e os puritanos na Escócia também. A Revolução Científica, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que o antecede, Chico Bryan, o grande Isaac Newton, são todos homens do mundo moderno, da Revolução Científica, podemos assim dizer. E, para fechar, a gente vai ter o movimento iluminista, o século das luzes, que é o século XVIII, dos grandes filósofos, sobretudo, majoritariamente franceses, mas não só franceses, Diderot, D'Alembert, Condorcet, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, e outros mais, como Leibniz, Alemanha, Immanuel Kant, a quem eu tenho muito apreço, filósofos todos do iluminismo. E com a Revolução Francesa, nós chegaremos à Idade Contemporânea, ao nosso tempo, começando com a Revolução Francesa, que é o divisor de águas, porque leva a burguesia ao poder. O período do século XIX, que é o século da ciência, teremos a expansão napoleônica, o famoso imperialismo, que já discutimos aqui no nosso canal, o imperialismo na Ásia, mas também ele vai ser marcante em explorar a África, a nossa América Latina, não se pode esquecer. Teremos a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, na segunda metade do século XIX. Teremos a Revolução Mexicana, que em breve será objeto aqui de estudos em nossas videoaulas, Comuna de Paris, a Primavera dos Povos, em 1848, com o advento dos movimentos socialistas no mundo. Teremos a Revolução Russa, a Revolução Cubana, o movimento do Apartheid na África do Sul, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, e chegaremos aí à Guerra Fria, entre, sobretudo, as duas superpotências que surgem depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, que hoje não mais existe. E aí vamos chegar aqui, ele fecha com a gente em 2001, com o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Quem já era vivo e tinha entendimento, sabe onde estava nesse momento. E isso será a nossa história contemporânea. Coloquei aqui, na Idade Contemporânea, alguns eventos dos quais já citei com vocês, né? A Era Napoleônica, o Congresso de Viena, em 1815, a Santa Aliança, as Revoluções Liberais de 1820, 1830, e a de 1848, que já fala da formação do Estado Nacional da Itália, da Alemanha e dos movimentos socialistas, que vamos chamar, em 1848, de Primavera dos Povos. O imperialismo ou neocolonialismo, as unificações tardias da Alemanha e da Itália, a Primeira Guerra Mundial, que na época não tinha esse nome, era a Grande Guerra, que vai de 1914 a 1918, e depois vimos a Revolução Russa, a crise de 1929, uma grande crise do capitalismo, os movimentos nazistas, né, e o fascismo, que vão surgir da Europa, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha e etc. Na Polônia de Piłsudski, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que a gente comentou aqui. E, para fechar, vamos fazer uma questão que nos exige o conhecimento da ideia da linha do tempo da história da humanidade, com um grande pensador romeno
Mircea Eliade, um grande conhecedor dos mitos. Muitos estudiosos de textos míticos e religiosos, como o romeno Mircea Eliade, assinalam que há uma diferença crucial entre o modo como a tradição clássica greco-romana, do mundo antigo, e a tradição judaico-cristã, que chegou muito também até nós, veem o tempo humano, como essas culturas leem o tempo e a passagem do tempo. Essa diferença consiste no fato de que, na cultura clássica greco-romana e na cultura judaico-cristã, prevalecerem, respectivamente, as seguintes concepções. Vamos lá. A. Do tempo reencarnado e do eterno retorno. Quem fala no eterno retorno, além de Nietzsche, claro, são os antigos. Para os gregos, nós vimos quando estudamos Platão, o homem já viveu outras vidas, ele volta para o mundo, né, das ideias e depois ele vai reencarnar e ele vai viver isso diversas vezes. Então, é um eterno retorno. Nesse eterno retorno, a gente vai ter a visão dos gregos e dos romanos. Então, eterno retorno não vale para a tradição judaico-cristã. Na tradição judaico-cristã, nós temos uma vida. E sendo nós cristãos, devemos pensar em nossa salvação nessa única vida que temos. Letra B. Desenvolvimento linear, isso não cabe para os gregos e romanos, eles não acreditam nisso, e da eternidade cíclica. Alguns povos primitivos, indígenas, vão falar nisso, não o povo da tradição judaico-cristã, não cabe. A lei do eterno retorno, isso vale para os gregos, vale para os romanos, e do tempo cíclico, não vale na tradição judaico-cristã, então não está certa a letra C. Letra D, do desenvolvimento linear. Desenvolvimento linear para os judeus e cristãos. E do eterno retorno, isso para os gregos, então está trocado, não está certo. Está correta a letra E. Vamos lá. Do eterno retorno para os gregos, vivemos diversas vidas. Platão, não aprendemos, rememoramos o que já vimos em outras vidas. E do desenvolvimento linear do tempo, que é uma herança judaico-cristã para nós. Meus queridos, essa é a nossa videoaula de hoje, que, para tanto, eu usei, além do livro do Mircea Eliade, o livro básico mesmo do Gilberto Cotrim, de História para o ensino médio. Espero que vocês tenham aproveitado algo desta videoaula. Peço que deixem o seu like e, se ainda, por acaso, não é inscrito em nosso canal, se inscreva e aproveite o que produzimos aqui para vocês de graça, em Aprendendo a Filosofar. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, que o nosso bom Deus vos abençoe e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.